as pessoas estão procurando uma coisa mirabolante para tomar uma decisão para fazer, e aí o Espírito Santo vem com uma coisa assim, ele dá para você bem simplesmente, e você pega aquilo e faz, e você tem resultados poderosos. Então eu tenho experimentado essas coisas, pastor. Oh, tremendo. Então você já vai dando like e compartilhe, vamos espalhar essa mensagem da oração em línguas, porque você está vendo tanto de resultado, tanto benefício que tem a oração em línguas. Então você compartilhe com o grupo da família, no Facebook, vai compartilhando e também vai dando like e vai deixando um comentário. Se tiver dúvida sobre oração em línguas, coloca aí, quem sabe, né, grava outro programa com o pastor Edson Conceição, só para perguntas e respostas. Hein, pastor Edson? Pelo menos foi a minha experiência e a experiência de algumas pessoas. Eu queria saber qual o pensamento do pastor, mas o que me levou a orar em línguas é que eu fiz até uma live um dia desse no meu canal, Cura Divina e Oração em Línguas. A live que eu contei minha história, que eu sempre busquei a cura divina. E aí veio a revelação com o pastor John, pastor coreano, falando da importância da oração em línguas. Mas aí ele falou para mim, no dia que eu recebi a revelação, nós estávamos num carro levando de Ribeirão Pires para Bom Retiro, esse coreano, pastor muito usado em milagre, ele falou assim, ele falou que o poder vinha da oração em línguas. Ele falou assim, é como se Deus colocasse todos os dons em um quarto, dom de cura, dom de milagre, dom ali do discernimento de espírito, todos aqueles dons que está lá em Coríntios num quarto, e ele desse uma chave. E ele falou, essa chave para entrar no quarto dos dons é a oração em línguas. E eu falei, opa. E aí, no outro dia eu orei 4h30. Eu falei, eu quero entrar no quarto dos dons. E 3 meses depois, Deus realizou um milagre de uma cega enxergar. Deus manifestou o dom da fé. E foi muito forte. Então, o que acontece? A minha experiência, 3 meses depois orando em língua, ativou dons. Sim. E no meu canal, muita gente fala, depois que eu comecei a orar em línguas, o enfermo está sendo curado, está acontecendo isso. Parece que a grande maioria, não sei se o que pensa nisso, é uma ativação de dons da oração em línguas? Na verdade, tem algumas expressões que a Kenneth Hagin sempre disse que a oração em línguas é a porta para o sobrenatural. A porta para o sobrenatural. É a porta para os dons do Espírito, né? Se você entrar pelo caminho da oração em línguas, desse dom do Espírito Santo, você vai ter os outros dons do Espírito Santo. Agora, para chegar naqueles dons, você precisa passar por esse caminho do orar em outras línguas, né? Do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Então, assim, deixa eu falar isso, que isso está queimando dentro de mim. Qualquer pessoa cristã, em qualquer lugar do mundo, não importa as condições de vida dela, não importa as condições financeiras dela, não importa nada, qualquer pessoa que passar algum tempo diariamente orando em outras línguas, ela vai ter a vida dela transformada em todas as áreas, financeira, emocional, física, espiritual. Ela vai ter dons do Espírito Santo, ela vai ter revelações da palavra, ela vai ter um nível de sabedoria diferente dos outros. Então, ela vai ter uma operação do Espírito Santo na vida dela, poderosa. Ela vai ter muita unção. Então, qualquer pessoa, pastor, em qualquer lugar do mundo que resolver praticar a oração em línguas, ela vai revolucionar a vida dela. Eu queria até contar algo para você. Eu fui pregar no presídio de novo. A semana passada eu preguei lá de novo. E eu dei aula para 21 meninas no presídio do Carandiru. E eu fui falar sobre esse assunto, que eu sou apaixonado por esse assunto. Esse assunto mudou a minha vida, revolucionou a minha vida. Então eu preciso levar para as pessoas, e as pessoas até que estão dentro da prisão. Eu até digo que lá dentro da prisão, falei para elas, sabe, Deus ele é expert, especialista em transformar a maldição em bênção, transformar caos, né, em coisas em bênção. Então vocês aqui, nesse lugar, vocês podem transformar a vida de vocês, aproveitar. Eu sei que é uma situação ruim estar preso, mas aproveitar essa situação e transformar ela em bênção. Pega o que eu estou ensinando para vocês, falando para aquelas meninas, pega o que eu estou ensinando para vocês no que diz respeito a orar em outras línguas. Pratica a oração em línguas aqui dentro, o máximo que vocês conseguirem, e vou encontrar vocês lá na frente, e vocês vão me contar o que Deus está fazendo na vida de vocês aqui dentro. É forte, hein? Forte. É forte. Hein, pastor? Nós encontramos poucos canais, pelo menos que eu conheço, do pastor Edson, que tem muita mensagem sobre oração em língua. Tem várias mensagens de todo tipo, mas tem
uma playlist só de 62 mensagens de oração em línguas. Tem um pastor Danilo Campos que participou do último podcast, número 26. Esse aqui é o número 27. E poucos pastores, né, vão encontrando fala sobre oração em línguas. Talvez tenha até mais, mas pelo menos que eu vejo no YouTube, que eu conheço. E eu fico pensando, essa mensagem tão poderosa, o que você acabou de falar, haver transformação em todas as áreas, por que não está em todo o Brasil? Todo mundo entender isso. As igrejas pentecostais oram em línguas, mas não entende isso. Muitas, né? Isso. A grande maioria. Eu moro lá na região Santander, no ABC, não conheço nenhuma igreja que fala sobre esse assunto, sobre oração em línguas. Por que não espalhou? Oposição maligna? Por que essa mensagem tão poderosa tinha que estar espalhada e não está? Eu acho que o diabo ele põe oposição às coisas que ele acredita que dão mais resultados, que deram resultados maiores na vida dos crentes, porque os demônios, ele vem acompanhando os crentes desde o início. Então ele viu o que Paulo fez, o que os apóstolos fizeram, depois de Atos dos Apóstolos, Atos 2, do que aconteceu na descida do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo e da oração em línguas. O diabo viu tudo aquilo. Então eu acho que o diabo concentra uma força muito grande em convencer os cristãos que aquilo não é assim, que não é desse jeito e tal. Então as pessoas vivem vários enganos e aí elas buscam mesmo o Espírito Santo. Os pentecostais, eles buscam o Espírito Santo, eles buscam. Você percebe que quando eles recebem o Espírito Santo, eles param aí, eles acham que eles chegaram em algum lugar, né? Então assim, eu acho que a concentração do espírito de engano, do espírito de religião e do espírito de mentira é uma concentração muito forte a esse respeito. Então, muitos de nós, você deve ter passado por isso, eu passei, batizado no Espírito Santo, não praticava isso, a minha vida não andava, não acontecia nada, eu estava preso em muitas coisas, né? Essas coisas que eu digo que nós podemos ser livres delas, né? E mudar a nossa vida, aconteceu comigo, aconteceu e ainda continua acontecendo porque eu quero mais, Deus tem mais, mas deixa eu só voltar para fechar isso aqui. O diabo concentra uma força muito grande em convencer os crentes sobre essa questão da oração em línguas, do dom do Espírito Santo. Então, a igreja se divide em duas. Um grupo de crentes que acredita no batismo no Espírito Santo, na oração em línguas, e outro que não acredita. Então, esse que não acredita, o diabo não tem tanto problema com eles, a não ser manter eles ali. Agora, dentro do grupo que acredita, o diabo fez uma outra forma de paralisá-los. Tudo bem, eles já acreditam, não tem o que fazer. Agora a gente tem que convencer eles que é só isso mesmo que tem. Já recebeu, já está tudo certo. Então a gente tem que concentrar uma força para eles não praticar e não usar essa ferramenta, porque senão nós vamos ter problemas maiores. No caso do diabo, nós vamos ter problemas maiores. Então o diabo concentra a força aqui para que essas pessoas não entendam isso. Por exemplo, tem gente que pode me ouvir agora e ficar irritada. Olha o que ele está falando. A pessoa está lá andando na carne e ela vai praticar oração em línguas, onde já se viu. Elas não sabem que, na verdade, elas devem fazer isso e para que a vida delas seja mudada. Na verdade, elas sabem que quando elas receberam o dom do Espírito Santo, os crentes pensam que você recebe quando é santo, né? Mas as que receberam, elas sabem que elas não eram tão santas assim. Elas sabem que elas precisavam de ajuda. E esse dom veio justamente para isso, para nos dar ajuda. Então, o diabo concentra essa força, pastor, para que as pessoas não orem em línguas, esse assunto poderoso que você está falando. Por que acontece isso? Para que elas se mantenham cegas a respeito disso. Aí, alguns de nós, pastor, descobrem isso, a gente quer ir com força. Não só quer para praticar, né? Mas a gente quer ir com força também para espalhar a notícia. Gente, descobrimos essa carta na manga. Descobrimos isso e você precisa saber disso. O segredo poderoso. Isso mesmo. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.